1 Coríntios 12, 12. Pais amados, como é que está a expectativa do congresso? Muito bom, né? Glória a Deus. Oh, estão animados? Muito. Amém. Glória a Deus. Esse ano vai ser um ano totalmente diferente. Deus tem manifestado a glória, o poder, os sinais, as maravilhas no nosso meio antes. Nós já estamos sentindo toda a unção e a glória do Senhor bem antes. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos. 12. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que já parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra, também que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Glória a Deus. É Deus que tem um plano, que teve um plano de salvação, de edificação desse corpo. É Deus que nos chamou. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. É Ele que edifica. E se Ele nos chamou, quando nós éramos ainda em nossos delitos e pecados, porque aprove a Ele
chamar e determinar que nós, povo escolhido, fôssemos cooperadores com Ele aqui na terra. Cooperássemos com o seu plano de salvação, com o plano da eternidade. Aprove a Ele envolver nossa vida como cooperadores. Então nós somos chamados por Deus, somos santificados por Ele, através do Espírito Santo. Ele trabalha e continua trabalhando em nosso coração. Ele determina a nós, é Ele que nos enche com tua glória e nos capacita a sermos semelhantes a Jesus e nos coloca no corpo. E a cada um Ele dá a função de acordo com a fé, uma função de acordo com a intimidade, com a unidade que nós temos em Cristo. E Ele nos chamou a viver em Cristo, a buscar dele através do Espírito Santo de Deus. E é para isso que Ele nos chamou, para nos aperfeiçoar, para nos fazer compreender todo o seu plano, o seu projeto da glória, para conhecermos Jesus através do Espírito Santo, para que cada um de nós nos tornemos cooperadores dele. Você é um cooperador? Nós fomos escolhidos por Ele. E Ele diz que, como corpo, cooperadores, nós somos parte de um corpo. E um corpo vivo, um corpo em movimento, um povo, um corpo que se move, não um corpo morto. Nós estávamos lá em nossos delitos, pecados, escravizados por uma região, dominadores do ar, malignos. Andávamos no curso desse mundo, segundo o nosso coração, segundo o nosso propósito. Mas desde que Ele nos chamou, Ele nos santificou pelo Espírito Santo. Ele nos deu o Espírito. E tudo que nós fazemos é para manifestação e cooperar com o plano e propósito de Deus de salvação nessa terra, para que possamos ir à eternidade. Nós somos parte, cooperadores, parte desse plano. Por isso que Deus escolheu, por isso que Deus chamou para essa santificação. E o que seria santificação? A santificação é um modo de vida, é viver na unidade com Cristo. A santificação nos leva a ter uma comunhão íntima e a conhecer mais dele, e a buscar mais dele, e a compreensão dessa palavra, e a receber da unção que vem do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo nos foi dado, para nos santificarmos. E ninguém pode ser um cooperador além da medida que Deus nos coloca. Cada um de nós temos uma medida, segundo a unidade que nós temos em Cristo, segundo a aproximação que nós temos dele, é que nós somos capacitados, nos revestidos desse poder e fazemos parte do corpo. Todos nós somos importantes, mas Ele nos aprove, Ele conceder a cada um a fé segundo essa unidade, segundo o nosso querer, segundo a abertura que nós damos e entramos e confiamos e nos deleitamos nele, na palavra dele e aprendemos dele. Aprendei de mim que sou manso e humilde, diz o Senhor. Quando há um coração propício a aprender, a se render, a compreender da glória, então Ele leva e Ele conduz. Nem todos são pastores, nem todos são pregadores, nem todos são aqueles que curam, mas cada um está na medida determinada por Deus, fazendo parte do corpo. E ele compara
O nosso corpo, se nos faltar uma mão, se nos faltar um dedo, ele faz falta. E o corpo significa um mesmo espírito, uma mesma fé, caminhar junto, estarmos indo para um determinado lugar, que é para a eternidade, estar envolvido no projeto de Deus a nós, estarmos na intimidade para recebermos mais de Deus. É pela graça. E graça, o que é a graça? É provisão. Graça é provisão, porque nós não tínhamos nada. A Bíblia diz que nós somos como trapo de imundície. Então nós não devemos nos gloriar, porque nada somos. Mas quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ele colocou em nós provisão através da graça. Ele que provê em nós Ele que nos dá e nos dá capacitação para amarmos uns aos outros. Você percebe que as pessoas que não estão no corpo, elas não, mesmo querendo amar, não têm capacidade de amar. Mesmo querendo ser feliz, não tem capacidade de alcançar a felicidade, mesmo proposta em tudo aquilo que ela trabalhou e conquistou. Porque tudo vem dele, tudo é para ele, e tudo é nele. É nele que nós absorvemos, é nele que nós recebemos essa medida de fé e nos faz capaz, dentro do corpo, de realizarmos todas as coisas segundo lhe aprouve, como cooperadores de Cristo. Nós somos, cada um de nós, não podemos nem pensar a mais daquilo que somos, nem a menos. Muitos pensam mais. A palavra de Deus diz que ninguém deve pensar mais do que aquilo que Deus te estabeleceu, naquilo que Deus te colocou. Mas antes, dentro daquilo que Deus nos chamou, nos capacitou, nos transformou e nos entregou, nós temos que viver e realizar os talentos e os dons colocados em nossas mãos. Com alegria, com satisfação, com o fim de amarmos uns aos outros, com o fim de ajudarmos uns aos outros. Quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. É essa unidade que ele vem falando no livro de Coríntios, desde o primeiro capítulo. Essa unidade no corpo, viver nessa unidade com Cristo. E nós estarmos aqui num relacionamento de amor, devido à unidade que temos com Ele. Essa unidade é que traz para nós essa comunhão. Essa unidade. E nós vemos que isso é tão real, que quando nós vamos nos retiramos, uma vez no ano nós nos retiramos para estarmos lá nesse congresso. E passamos lá 3 dias orando na unidade com Deus. Então, nós vivemos uma comunhão que muitas vezes não conseguimos viver aqui onde nós estamos, em nossas cidades. Por quê? Porque é menor essa unidade com Cristo. Mas lá não, nós desenvolvemos, porque é tempo na presença do Senhor. É tempo em comunhão. Então a nossa unidade, comunhão vertical, ela produz, essa unidade vertical produz uma comunhão horizontal entre nós. Então nós vivemos os dias mais felizes daqui do ano. Verdade, não é? Nós voltamos de lá cheios, repletos da glória, testemunhos, algo tremendo. Testemunhos e testemunhos, milagres acontecem, coisas tremendas realiza. A manifestação do Espírito de Deus em nossa vida, e cada um recebe de uma forma.
mas é devido a essa unidade em amor. Por isso Jesus andava com os discípulos todos os dias, de cedo até a noite. Ele andou com os discípulos. Nós, os discípulos de Atos, eles repartiam todos os dons e viviam, tudo que eles tinham era tudo em comum. Eles repartiam os seus bens, tudo que ele tinha, eles entregavam e viviam nessa unidade em família. Nós hoje vivemos nessa unidade de família, mas para dividirmos todo o dom que temos, o amor que recebemos, aquilo que conhecemos, para estender a mão, levantar o caído, edificar a vida do casal um com o outro. Esse é o propósito de Deus, andarmos juntos, num só corpo. Por isso que ele diz que nós fomos batizados em um só batismo, caminhamos em uma só fé, em uma só esperança, unidos, um só corpo, em amor, ajustado, alicerçado no amor de Cristo, pelas juntas e medulas. O que seria juntas e medulas? É os ligamentos de amor. Nós vemos que quando um corpo, uma igreja, ela não tem esse ligamento, então é um corpo paralisado, é um corpo, muitas vezes, atrofiado. Nós não podemos deixar que isso aconteça na nossa vida. Nós temos que ter as juntas se movimentando. E essas juntas são relacionamento de amarmos uns aos outros. Esse relacionamento de amor faz o mover do Espírito Santo em nosso meio, mas não só aqui no nosso meio, mas lá fora, aonde nós vivemos realmente. Porque nós vivemos na igreja pouco tempo, poucas horas. Viemos para adorar a Deus. Aqui tudo é maravilhoso. Não é muito bom? Cantamos, nos alegramos, aprendemos, crescemos e tudo é maravilhoso. Abraçamos. Mas o propósito de Deus ao chamar nossas vidas como cooperadores não é para estarmos a igreja fechada em 4 paredes. Isso não é igreja. Igreja 24 horas, um corpo se movimentando, um corpo agindo em amor com os de fora e trazendo e arrebanhando como cooperador do Evangelho, como cooperadores da graça, entregando a graça do Espírito que está em nós, passamos para o outro. Teve um momento que Deus mandou que tirasse do espírito de Moisés e passasse para os outros que estavam lá. E é assim que nós vivemos. À medida que foi colocada em mim, em amor, em unidade, é que eu posso transmitir. Nós ganhamos vidas à medida que a graça e o amor reina permanente no meu coração. Olha, ainda que eu conquistasse todos os dons, ainda que eu ganhasse todos os bens da terra, ainda que você distribuir tudo que você tem aos pobres, se não tiver amor, nada disso não nos aproveita. Ser cristão é buscar transformação de um coração. O que o Espírito de Deus, que Jesus veio trazer para nós, não é uma religião, mas é um modo de vida, de andar em amor, de viver em amor, de compartilhar esse amor ao mundo, aos homens, às pessoas que nos cercam. Isso é ser cristão. Isso é fazer parte desse corpo, um amor permanente. Um amor que aprende a vencer as barreiras. Um amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo alcança. Um amor
pela unidade com Cristo, é capaz de quebrar as forças ocultas malignas que investem contra nós, tentando destruir tudo que somos ou que temos no nosso casamento, nossas vidas, tentando acabar com aquilo que nós cremos. Essa unidade de Cristo em nós é que nos faz viver o melhor de Deus aqui na terra. E é para isso que nós somos chamados. Nós não somos chamados para ter uma igreja, uma religião, que nós viemos aqui, glória a Deus, paz, irmão, toda alegre. E ali fora, o seu semblante já cai e na sua casa tudo torna-se mudo, seco e aparente. Não. É para que a glória de Deus se manifeste. Primeiro, sereis minha testemunha em Jerusalém, que é a nossa casa, com o nosso marido, com nossos filhos. E depois serei testemunha em Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele nos chamou a cooperar com Cristo, para manifestar esse amor aos homens. O que Cristo veio trazer aqui? Qual a semelhança que nós temos com Ele? É andar em amor. É não viver para si, mas ter uma disponibilidade de ajudar o outro, no qual você passa pela rua e observa e vê a necessidade. Essa é a maior glória de sermos cristãos. O melhor que nós temos em sermos cristãos não é conhecer a Bíblia, não é a maneira que você fala bonito ou feio, ou isso, ou aquilo. Não é o quanto você lê, o quanto você conhece, mas é o quanto Deus te usa com capacidade de ser semelhante a Jesus no mundo. Não na igreja, no mundo. A nossa visão é tão errada. Servimos a igreja? Não, servimos a Deus no mundo como cooperadores, manifestando a glória e o amor dele aos homens e permitindo que a graça que foi concedida a nós possa ser alcançada outras pessoas através da nossa vida. Ser tu uma bênção. É para isso que ele nos chamou, para sermos abençoadores. Ele nos chamou para ser guerreiros conquistadores. Guerreiros que sabem o lugar onde anda e sabem destruir as forças ocultas malignas. Muitos cristãos se perdem. Por que eles se perdem? Porque são parte do corpo, mas não aprenderam pela ignorância do conhecimento da verdade de Deus. Eles ficam paralisados, amortecidos, adormecidos, mediante o levante do inimigo tentando nos paralisar. Mas nós somos chamados como cooperador para não só saltar muralhas. Isso aqui está no meu caminho, mas ele me chama. Ele chama você para saltar e dar a mão para aqueles que estão ao teu lado. Saltar junto e vencer. E saltar mais e prosseguir até que seja completado o plano na sua vida. Até que um dia ele venha te resgatar e te levar aos céus. Não é um tempo, não é um ano. Ele nos chamou para uma vida toda. É uma aliança feita, porque quando ele nos ingressa no corpo, é permanente. O corpo de Cristo na terra é permanente até que ele venha. Não deixe que nada te paralise. Não deixe que nada, pensamentos malignos, pessoas, nada paralise o dom que ele entregou a ti. Não enterre os teus talentos, pois só assim parte do corpo ficará morta. Não, você está colocado num corpo em movimento. Muitas vezes,
as guerras e oposições que surgem são para nos ensinar e nos fazer conhecer realmente o poder que está em nós. A autoridade constituída no nome de Jesus, depositada em nós, que somos corpo de Cristo na terra. Para que você possa vencer e saltar, e guerrear, e destruir toda a força do mal, e levar avante o projeto de Deus como cooperador. Você tem um chamado para cooperar com Cristo. Nós temos um chamado. Não importa se é pé, se é mão, se é ouvido, se é nariz. Não importa se é estômago. Olha quantos órgãos formam um corpo. E um membro do corpo que for doente, todo o corpo sofre a dor. Sofre ou não sofre? Só não sofre quem está no corpo. Mas se nós estivermos no corpo, então nós buscamos, nós jejuamos, nós clamamos, nós empenhamos, nós vamos atrás, nós nos humilhamos até que Ele retorne à vida no corpo. Amém? Também Ele diz assim: não existe fracos ou fortes. Todos nós temos uma medida de Deus de força em nós. É Ele que nos cobre. Ele diz, olha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Vamos ler esse versículo aí, 25. Vamos ler? 12, 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Cooperem. Você tem cooperado com os irmãos? Qual a maneira que você pode cooperar? Em primeiro lugar, orando. Orando. Não deixando de apresentar nas suas orações todos os dias. Ore pela igreja. Ore pelas partes do corpo. Ore por cada um. Faça ali uma listinha daqueles que mais são fracos ou passam por tribulação. Ore, interceda. Sinta-se no corpo. Estar no corpo é isso. É empenhar para ajudar. Quando você sente uma dor. Ai, que isso? Meu braço. Ai, está doendo. Olha, o outro apoia. Aqui se move. A boca fala. Não é assim? Nós somos corpo de Cristo. E o que mais Ele interessa curar é o interior da nossa alma. Nós estamos falando de corpo. Mas quando Jesus veio, Ele falou de alma. A alma é parte do corpo. Muitas vezes, as pessoas se preocupam em curar paralíticos, surdos, mudos. Mas a maior cura que Ele quer fazer, principalmente nessa noite, é a cura do teu interior.